E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades, ou o Inferno, seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Até aqui. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Irmãos queridos, quando eu fui consagrado pastor, a minha primeira mensagem foi sobre os cavalos, os 4 cavalos e cavaleiros do Apocalipse. E eu preguei cerca de 2 horas. Acho que bem poucos se lembram deste fato. Isso tem muitos e muitos anos. Eu sei que a minha esposa se lembra. E eu tenho gravado em fitas esta mensagem. Foi a minha primeira mensagem como pastor. Porque antes eu pregava, mas não como pastor. Mas nesta noite, eu gostaria de falar algumas coisas, porque nós vamos entrar no ano 2006. 2006, irmãos, é um ano que aqueles que já me ouviram pregar escatologia, e aqui tem muitas pessoas que já me ouviram, alguns talvez não tenham ouvido, mas eu fiz em 1997, 1998, uma ministração com profundidade e com bastante abrangência, e elas estão gravadas em 36 horas de fitas. E essas 36 horas estão gravadas em cassete e estão gravadas em fitas de vídeo. São 18 fitas de vídeo. E eu quero dizer aos irmãos que eu fico louvando a Deus, e eu louvo muito a Deus pelo que Deus tem feito na vida de tantas pessoas através destas fitas escatológicas. Eu recebo muitas mensagens, muitos telefonemas, muitas ações de graças, porque tem despertado a igreja nesse país e fora dele essas mensagens. E quem já me ouviu pregar sabe que eu já ministrei sobre o Código da Bíblia. E o Código da Bíblia, ele fala que 2006 é o ano crítico que nós vamos ter grandes acontecimentos. Irmãos, eu tenho orado muito a Deus acerca deste ano, que vai entrar daqui mais alguns minutos, algumas horas. Eu tenho pedido que Deus me dê graça, sabedoria e revelação. E no mês de outubro, eu estava sentado aqui nesse púlpito, quando o Espírito Santo me disse para eu fazer, no último dia do ano, o que vou fazer nesta noite. Vamos fazer uma unção, pastor Matias e eu,
junto com as nossas esposas que vão nos ajudar, nós vamos fazer uma unção sobre a vida daqueles que quiserem comparecerem, uma unção de proteção. É a segunda vez que vou fazer um ato profético. A primeira vez foi no dia 31 de dezembro de 2003, quando o Senhor me orientou para, neste dia, fazer uma unção que depois descobri que era um ato profético, e o Espírito Santo falou com a minha esposa, que o que nós realizamos naquela data foi um ato profético, eu não tinha ideia, uma unção sobre prosperidade, porque o Senhor estava dizendo que haveria ainda alguns anos de prosperidade, mas que viriam os tempos difíceis. E como nós estamos, segundo o meu entendimento, para entrar nesses anos difíceis, eu quero, por orientação do Espírito, fazer uma unção de proteção sobre a sua vida. Mas para isso eu preciso que você entenda o que eu vou falar agora, para que você possa, compreendendo, você possa receber a unção com fé e ela produzir o resultado na sua vida. Por isso, eu oro a Deus agora e ao Espírito de Deus, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você venha entender o que o Senhor quer falar nesta noite através da sua palavra. Eu quero começar contando duas visões que foram dadas domingo passado nesta igreja. Duas irmãs tiveram duas visões. Domingo nós tivemos o culto de Natal. Enquanto eu estava pregando, a irmã Sueli, esposa do diácono Gilberto, com autorização delas, eu estou citando seus nomes, ela teve uma visão em que ela via, bem embaixo, mais ou menos dessas luzes aqui à minha esquerda, nessa direção, ela via o Senhor na cruz. Ela via Jesus na cruz. Ela não via o seu rosto, mas sabia que era o Senhor, e ali tinha uma cruz e alguém de pendurado nessa cruz, que era o Senhor Jesus. E da cruz escorria, pingava sangue e escorria sangue. E o sangue escorria e escorria nessa direção, pelo piso do púlpito. E ele estava já escorrendo em direção, descia em direção à igreja. Ela teve esta visão, uma visão aberta. Somente quem tem uma visão, quem já teve a oportunidade de ter uma visão aberta, sabe o que significa isto. Você vê no mundo espiritual. E o meu entendimento é de que o período da graça ainda está aberto. E o sangue do Cordeiro, este, descrito no livro, que é aquele que morreu, mas que está vivo pelos séculos dos séculos, eles têm o poder de proteção sobre as nossas vidas e têm o poder de salvação das nossas vidas. Irmãos, é muito importante que você entenda o significado da morte de Jesus. E eu vou voltar daqui mais um pouquinho a falar sobre isso. A segunda visão foi no final do culto. Essa visão foi dada à obreira Anne, esposa do pastor Matias. Pastor Matias estava orando pelos enfermos, ou para a cura dos enfermos, melhor dizendo, para encerrando o culto. E quando ele começou a orar, a irmã Anne teve uma visão. E ela começou a ver que toda esta parte do púlpito, essas paredes, o batistério, as cortinas, esta outra sala à esquerda, à direita, desapareceram. Era como se as paredes não existissem mais. E ela escutou um barulho como de uma revoada de aves, quando vai pousar, uma grande quantidade de aves, quando vai pousar numa árvore. Fez um barulho.
E naquele momento ela abriu os seus olhos e ela viu o Senhor Jesus aqui atrás. Jesus era enorme. Ele passava muito para cima do teto desta igreja. Seus braços iam de um lado para o outro. O Senhor estava aqui. As paredes sumiram. A única coisa que ela via com os seus olhos, ela estava vendo, era o púlpito, o pastor Matias e eu, quando eu estava levantando as minhas mãos. Bem no final quase da oração do pastor Matias, eu comecei a levantar e levantei as minhas mãos. Naquele momento foi que ela abriu os olhos, que ela ouviu aquele barulho e ela viu o Senhor Jesus. Ela não viu o seu rosto, mas conseguiu ver a sua testa, essa parte de baixo, o seu pescoço. E ele estava trajado com vestes brancas que resplandeciam. Eram vestes com mangas grandes, que dobravam, vestes talares. Vestes talares, que uma Bíblia fala. E a coisa que mais me tocou nesta visão, que ela me contou ali fora, quando eu saí do culto, foi que o Senhor Jesus, com seus braços abertos, ele tentava, ou ele gesticulava no sentido de abraçar a igreja, de proteger, de puxá-la para debaixo dos seus braços. E aquela visão foi tão gloriosa que a irmã Anne sentiu uma vontade de correr aqui no púlpito para tocar ao Senhor. E a testificação espiritual é que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando e Ele está tentando, como que buscando abraçar, apanhar o seu povo nas suas mãos e nos seus braços. E a visão, quando o pastor Matias terminou de orar, ela se desfez. 2 visões no culto de domingo passado. Irmãos queridos, nós temos que nos lembrar que, de acordo com a Bíblia, não precisa abrir, apenas ouça. Essa mensagem está sendo gravada, filmada. Lá em Gênesis 12, quando Deus determinou a última praga sobre o Egito, para que com mão forte, braço estendido, ele tirasse o seu povo do Egito. Quando ele determinou a morte dos primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais, ele deu uma instrução a Moisés para que o povo separasse um cordeiro no 10º dia do mês de Nissan, ou do mês de Abib. E esse cordeiro deveria ser guardado. E toda a congregação de Israel deveria matar aquele cordeiro, imolar aquele cordeiro, à tardinha, que na expressão hebraica significa entre 2 tardes. Entre a primeira tarde, que começou ao meio-dia, e a segunda, que começaria às 3 horas da tarde e terminaria às 6 horas da tarde. Entre as 2 tardes, ou seja, às 3 horas da tarde, o cordeiro deveria ser imolado. O seu sangue deveria ser recolhido e o seu sangue deveria ser aspergido sobre as casas, nas portas das casas, no umbral das casas e nas vergas, nos umbrais e nas vergas das casas. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo da morte passaria sobre o Egito, e no lugar onde ele visse o sangue, ele passaria por cima, não entraria naquela casa. E a palavra Páscoa significa literalmente passagem poupadora. O Senhor passou e poupou aqueles que estavam naquela casa. E a ordem era que o cordeiro fosse assado e fosse comido por inteiro. Não poderia dar para os animais, e o que sobrasse deveria ser queimado no fogo. Isso é um símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é a nossa Páscoa. E Ele derramou o seu sangue para a nossa proteção. Essa proteção significa também salvação. Não só a proteção da morte, mas também a proteção da morte eterna, ou seja, a salvação
eterna em Cristo Jesus. O sangue de Jesus tem poder para nós, para nos proteger, e tem poder para nos perdoar todos os pecados e nos levar para o céu. Amém? Esse é o significado do sangue. A irmã Sueli viu o sangue sendo derramado da cruz, e escorrendo por este púlpito e já indo em direção da igreja. Irmãos, nós temos aqui uma visão, e se você prestou atenção nas leituras que nós fizemos, quando João viu aquela situação, quando ele viu o Senhor Deus assentado naquele trono, e do lado dele ele viu um rolo, um livro. Os livros antigamente não tinham esse formato que tem hoje, eles eram pergaminhos. E aquele livro, aquele rolo, estava escrito por dentro e por fora. Uma coisa singular, porque só se costumava escrever de um lado, por dentro. Mas ele estava escrito por dentro e por fora. E ele estava bem selado com 7 selos. E ele estava na mão direita de Deus. E ninguém podia sequer olhar, muito menos tomar aquele livro das mãos do Deus Todo-Poderoso. E João chorava muito. É esta revelação, a revelação do Apocalipse contida naquele livro, naquele rolo. Mas João estava chorando e um daqueles anciãos lhe disse: não chores. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele venceu. E ele vai poder não somente olhar para o livro, mas ele vai poder tomar o livro e ele vai poder desatar os selos. E ele vai determinar o julgamento e o tempo do fim, a consumação de todas as coisas. O livro do Apocalipse é o livro das consumações. E nós temos aqui, irmãos, uma descrição do que aconteceu naquela sequência. O cordeiro vai e toma o livro da mão, Deus entrega para ele o livro bem selado. Naquele momento muda todo aquele culto. Os anciãos, os seres viventes, que são os seres mais próximos do trono de Deus, os 24 anciãos e todos os anjos, enfim, todos aqueles que estavam nos céus, se curvam diante do Cordeiro. E o Cordeiro então começa a desatar, a romper aquele selo. O primeiro selo, quando ele é rompido, diz a palavra de Deus, que um dos quatro seres viventes disse com voz de trovão: vem. E esta palavra, na língua original, significa vem e vai, ou venha para ir, no sentido de liberar aquele juízo descrito através deste selo. E o primeiro cavalo e o cavaleiro, quando é liberado o primeiro selo, é um cavalo branco. E eis que estava montado nele, o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Irmãos, no meu entendimento, e não só meu, mas de muitos estudiosos da Bíblia, este primeiro selo, este cavalo branco, representa o anticristo. Não é o Cristo do capítulo 19 do livro do Apocalipse. Porque Cristo, quando ele vem em poder e grande glória, ele vem com a igreja e com os anjos no capítulo 19. Ele não tem um arco na mão, ele tem uma grande espada afiada de 2 fios. Ele não tem uma coroa. A palavra grega para coroa aqui é diferente do capítulo 19. Lá ele tem muitos diademas, muitas coroas na cabeça. Esse aqui tem uma imitação de coroa. E esse tem um arco. Um arco é um instrumento que nos diz sobre matar à distância, ou guerra à distância. E hoje as guerras não são travadas face a face mais. Ninguém luta cara a cara com o inimigo. Mata-se o inimigo sem ver nem sequer onde é que ele está, a quilômetros de distância. Este ser, o cavalo branco, representa
o anticristo. Eu quero dizer para você, meu amado, que a Bíblia fala muito desse personagem. Aliás, são dois. A Bíblia usa em 1 João anticristos, no plural, porque são dois. O anticristo propriamente dito, que é a besta que subiu do mar, e o outro anticristo, que é a segunda besta que subiu da terra, que é o falso profeta. E esses dois vão atuar juntos. Mas primeiro aparece o anticristo propriamente dito. Este homem, segundo o meu entendimento, que já ministrei isso há muitos anos, ele já está na terra. E ele deverá se revelar muito brevemente, não como o anticristo, mas ele vai ser recebido pelos judeus como sendo Cristo. Porque Jesus diz em João 5:43, eu vim em nome de meu Pai e vós não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome, a este recebereis. É o anticristo. Eles vão receber o anticristo como se fosse o Cristo. E eu quero dizer para você que o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. As nações se aglutinaram em blocos. Hoje nós temos o bloco europeu, a comunidade das nações europeias. Hoje nós temos o Mercosul. O mundo todo está se reunindo em blocos. E isto vai facilitar o controle do anticristo, a ascensão do anticristo. Porque é muito mais fácil você controlar um bloco de países do que país por país. As coisas estão todas preparadas para a manifestação deste homem. E o capítulo 13 de Apocalipse diz que ele é a besta que subiu do mar. Mar fala, a Bíblia mesmo diz em Apocalipse 17, que mar agitado significa nações, povos e línguas em convulsão social. Se você ainda não percebeu, as pessoas não se entendem mais. As pessoas estão em convulsão e as coisas tendem a piorar, eu creio, daqui para frente. E este homem vai vir desta situação. E ele estabelecerá o seu governo no antigo Império Romano. Quando o Senhor Jesus, melhor dizendo, o Cordeiro, libera o segundo selo, aquele ser vivente chama o cavalo vermelho. E a Bíblia diz acerca deste cavalo vermelho, que quando abriu esse segundo selo, saiu o cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Irmãos, nós já estamos vivendo o tempo deste cavalo vermelho. Não sei se você já percebeu que a paz foi tirada da terra. As pessoas não se entendem, as pessoas estão se matando. A violência está em todos os quadrantes da terra, nos países civilizados, nos países de terceiro mundo, está nos grandes centros, está nas periferias. A violência cada vez aumenta mais, a paz tem sido tirada da terra. É guerra atrás de guerra, violência atrás de violência. Se você pegou uma retrospectiva que as televisões fez, você vai ver que os quadros são só esses, de guerras, de mortandade, de violência. Sem sentido e sem razão. Basta você olhar para os noticiários da televisão diariamente e você vai concluir que realmente a paz tem sido tirada da terra. E as coisas tendem a piorar daqui para frente. E o versículo 5 diz que quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia, 1 queniz de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro selo, ao liberar o cavalo preto, ele libera aquilo que todos concordam, a fome. O cavalo preto é um símbolo da fome. E a fome vai
aumentar. Vai ser uma fome extrema. Esses dias atrás, a TV Record passou uma série, no domingo passado, se não me engano foi no domingo passado ou no outro anterior, se não me engano foi dia 18. Dia 18 ela começou, dia 19 ela continuou e dia 20 ela finalizou. Eu gravei toda esta série e estou colocando à disposição dos irmãos que quiserem ter esta série gravada, cortada, editada. E essa série tinha como tema o fim dos tempos. E nesta série, irmãos, a TV Record viajou os continentes todos para mostrar a fome no mundo. São 850 milhões de seres vivendo abaixo da linha da miséria, da pobreza, vivendo com fome no mundo inteiro, principalmente no continente africano. Mas a fome está no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem gente que passa fome, o país mais rico do mundo. Assim como no Brasil, são 50 milhões de brasileiros que passam fome diariamente, que estão abaixo da linha de pobreza, que não ganha $1, não tem $1 por dia para se alimentar. Estão abaixo da linha da pobreza, 50 milhões de brasileiros. Isto dá 36% da nossa população. A fome é uma realidade do cavalo vermelho, ou melhor, do cavalo preto. E ainda vai aumentar mais. Porque são juízos de Deus que Deus está liberando sobre a terra. Irmãos, a camada de ozônio, ela tem feito um estrago tremendo. Não só no clima. Você está notando o calor insuportável. A camada de ozônio ela já atingiu 3 vezes o tamanho do Brasil. Ela já ultrapassou 3 vezes o território do Brasil. Ela voltou a aumentar e agora, em 2003 ela encolheu, ela decresceu e agora voltou a crescer novamente e já passa de 3 vezes o território do Brasil. Não sei se você já prestou atenção, mas sair no sol, ali pelas 10, 11 horas, a gente é queimado, a pele queima. Você tem que usar protetor e protetor num número bem alto para você trabalhar, para você que precisa estar no sol. E o resultado disso, meus irmãos, é um calor terrível, intenso. São secas terríveis que têm prejudicado as colheitas. Nunca se viu uma seca como da Amazônia, onde os rios secaram, grandes rios secaram. Eu creio que todos aqui tiveram e viram essa série de reportagens. E quem não viu, nas retrospectivas foi mostrado novamente isso. Eu me lembro de uma entrevista de um homem com 70 e tantos anos. Ele disse, eu vivo há 70 e tantos anos aqui, nasci e cresci aqui. 72 anos, se eu não me engano. E ele disse, eu nunca vi e nem sequer ouvi falar de uma coisa como esta. Os rios secaram, os peixes morriam, apodreciam, contaminavam as águas, as pessoas passavam fome, porque não tinham peixe para comer, não tinha o que comer. As canoas, as casas em cima das canoas, das balsas, ficaram presas nos leitos secos dos rios. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Mas o clima está mudando. Um calor intenso, incêndios, secas. E agora nós temos aí a gripe das aves. A gripe das aves. Isto vai aumentar a fome no mundo. Por quê? Porque o frango é a carne mais barata, a proteína animal mais barata que o pobre tem para comer, que todos nós temos para comer. E na Ásia estão matando milhões e milhões de galinhas, de frangos. A pessoa não tem mais nem a carne, nem os ovos, por causa da gripe das aves, que está contaminando as pessoas. E o grande medo dos cientistas é que um homem comece a transmitir para outro homem, e aí haveria uma mortandade. Uma das autoridades dos Estados Unidos fez uma projeção que saiu na televisão. Em 2 semanas morreriam nos Estados Unidos
se essa gripe do frango entrasse lá, transmitindo de homem para homem, seriam contaminados em 2 semanas 140 milhões de norte-americanos, e desses 50% morreriam. Irmãos, nós estamos a caminho do cavalo preto. O cavalo vermelho está aí, a violência. O cavalo preto está chegando. Pastor, mas hoje não seria um dia de fazer um sermão jogando todo mundo para cima? Parece que está indo todo mundo para baixo. Hoje é dia de você se despertar, porque o Senhor está voltando. Hoje é dia de você fazer compromisso sério com Deus. Pare de brincar de crente, de cristão. Assuma postura séria, porque Jesus está voltando. Ele foi mostrado nessa igreja na visão que foi dada a essas irmãs, em grande agonia e já glorificado, querendo abraçar e tomar nos seus braços o seu povo. Mas para isso é preciso se preparar. E o 4º selo. Eu teria muitas coisas para falar, além dessa gripe das aves. Tem a aftosa, que está aí contaminando os animais, não só no Brasil, em outros países também, né? As secas que estão impedindo as colheitas, as enchentes que impedem as colheitas. Enfim, irmãos, são tantas coisas terríveis. Há poucos meses atrás eu estava vendo um debate na televisão, mas esses debates só passam bem tarde da noite, para não assustar o povo. E um cientista ligado à FAO, que é um órgão da ONU, que controla, que tem controle sobre a produção e distribuição de alimentos no mundo. E esse homem estava dizendo que há 20 anos atrás, se desse uma crise generalizada no mundo inteiro, se não se colhesse nenhuma colheita no mundo inteiro, o estoque de comida que daria para ser distribuído a cada habitante na terra, daria para 4 meses. Há 20 anos atrás, havia comida estocada para 4 meses. Mas eu não vou te dizer o que aquele homem disse, porque senão você vai ficar apavorado. Hoje o estoque é infinitamente menor do que de 20 anos atrás. Aumentaram o número de pessoas, de bocas para comer, e a produção não tem correspondido a essa situação. 4º selo. Versículo 7. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. Essa palavra no grego quer dizer um cavalo exangue, de cor amarelada, como se ele estivesse doente, como se ele estivesse sem sangue, já meio sem vida. E nesse sentido, essa cor tem essa conotação. E eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E o inferno seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, cavalo vermelho, com a fome, cavalo preto, e com a peste, e com as feras, que é o cavalo amarelo. Aqui nós temos a somatória, como se fosse uma consumação dessa revelação de uma maneira progressiva. Irmãos, nós temos aqui um quadro bizarro. A morte mata, e essa dupla infernal, o inferno recolhe. A morte sai matando, e o inferno vem atrás recolhendo. É uma coisa terrível o que é descrito aqui. E mata com a espada, que são as guerras, que são as violências, nas cidades e no interior, às vezes até dentro da própria casa. Mata com a espada, mata com a fome e mata com as pestes. Amados, se você começar a pesquisar sobre esse assunto, você vai ver que as enfermidades
ditas curadas no passado, como a tuberculose, têm voltado com uma resistência, o bacilo de Koch, ele tem voltado com uma resistência extraordinária aos antibióticos do passado. Meu pai morreu de tuberculose. Eu sei o que é isto. Ficou 11 anos internado num sanatório. Nunca mais voltou para casa. Tuberculose. E agora vem o vírus, ou o bacilo, melhor dizendo, uma resistência tremenda. Irmãos, nós estamos vivendo o retorno dessas enfermidades, e hoje nós temos então aí homens com doenças antigas sendo voltadas, vírus mortais, animais sendo contaminados, conforme eu já falei, como esse vírus da gripe das aves, a doença da vaca louca e outras coisas mais que eu não tenho tempo para continuar falando. E você pode estar me perguntando, pastor, e o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Nos apegar com o Senhor. Porque o Senhor é o nosso alto refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nenhuma peste vai te alcançar. Você não vai temer a peste que ande na escuridão, nem aquela que assola ao meio-dia. É o Salmo 91, eu vou pregar amanhã sobre o Salmo 91, você não pode deixar de estar aqui, porque eu vou entrar com mais profundidade neste assunto. Amanhã às 7:30 se Deus o permitir. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa de quem mesmo? Dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhuma praga te atingirá. Irmãos, mais do que nunca, nós estamos entrando nesse período. A partir deste ano, o Salmo 91, não é apenas um salmo para ser decorado, mas é um salmo para estar lá dentro do seu espírito e tornar-se uma rema, uma palavra revelada do Espírito Santo sobre você, porque Ele vai te proteger. Deus honra a sua palavra. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas Ele cumpre a sua palavra. A palavra dele não passa. Deus disse a Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Portanto, meus irmãos, é o tempo de definição. É um tempo de separação. É um tempo de compromisso. E nós precisamos da proteção de Deus. Se você prestou atenção no cavalo preto, e o Espírito Santo chamou a minha atenção para isso. 1 quenis de trigo por 1 denário. 1 denário é o equivalente a um dia de um trabalhador normal. 1 quenis, algumas versões mais modernas diz 1 quilo, mas na verdade significa 450 gramas de trigo por um dia de trabalho. Extrema fome. 3 quenises de cevada, que é o alimento dos pobres e o alimento dos animais, os cavalos, por 1 denário. Agora o Senhor me chamou a atenção sobre a proibição: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é símbolo do Espírito Santo, e o vinho simboliza o sangue de Cristo para a nossa proteção, para a nossa salvação. Não toque no que tem o azeite e naquele que está coberto pelo sangue. É por isso que o Senhor me mandou fazer esta unção. E nós vamos ungir aqueles que estão entendendo a razão desta palavra, para que você, a partir de agora, goze de uma proteção do Senhor. Nós vamos ungir você com o óleo, que é o símbolo, o azeite. Nós vamos ungir você com o azeite e vamos ungir com você com o suco da videira, que simboliza o vinho, o sangue de Cristo. Depois, na celebração da Santa Ceia, nós vamos beber
né? Os que participarem da ceia do Senhor vão comer o pão, símbolo do corpo, vão beber do suco da videira, que simboliza o sangue de Cristo. Mas hoje eu quero te ungir com o sangue, porque o Senhor disse, o Senhor mostrou que o sangue está jorrando, e a instrução foi: passe do sangue do Cordeiro nos umbrais e na verga da porta, porque vendo eu o sangue, passarei por cima, e ali não haverá morte, ali não haverá destruição. Não danifiques o azeite e o vinho. Nós vamos ungir então você. Eu te dei essa palavra, eu poderia pregar muitas coisas. Eu tenho muitas informações sobre esses 4 cavalos e o que significa tudo isso. Mas eu te dei uma pincelada rápida, para que você saiba que Jesus está voltando. E que nós estamos entrando num período de juízo sobre a terra. É por isso que o Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, a fim de que não tropeces com o seu pé em pedras. São bilhões de anjos que Deus tem. E Ele já está destacando os anjos para proteger o seu povo. E nesse período vai proteger mais. Mas, meu irmão, toda a proteção de Deus depende de você ter uma aliança com Jesus Cristo. Uma aliança com Deus. Porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Presta atenção. O esconderijo do Altíssimo, vou mostrar amanhã dentro da Bíblia, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se você não tem Cristo na tua vida, você precisa urgentemente entregar a tua vida a Jesus, dizer: Senhor, eis-me aqui, recebe-me no teu reino, sela-me com o teu Espírito, que é o símbolo, o azeite é símbolo do Espírito Santo em nós, e o vinho, sangue de Cristo sobre nós, para a nossa proteção, para a nossa guarda, para a nossa ajuda. Irmãos, o que eu vou fazer agora, junto com o pastor Matias, é um ato profético. Se você não crê nisso que eu falei, por favor, não levante do seu lugar. Primeiro, porque não vai funcionar para você. Segundo, porque de Deus não se escarnece. Ele conhece o teu coração. Agora, se você já entregou a sua vida a Jesus, já tem uma aliança de vida eterna com Ele, já nasceu de novo, ou se você quer nesta noite fazer isto, você pode levantar-se do seu lugar, você pode entregar a sua vida e vir receber esta unção, porque isso é um símbolo de uma realidade espiritual que vai ocorrer no mundo espiritual. Em 2003 eu fiz aquela unção da prosperidade. Eu quero fazer uma pergunta, especialmente para os nossos visitantes que estão aqui. Quantos irmãos estavam aqui e foram ungidos naquela vigília de 2003 para 2004 e que prosperaram financeiramente, cumprindo aquilo que a Bíblia fala que nós devemos fazer para prosperar, ou seja, ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Quantas pessoas podem levantar a mão em testemunho dizendo: eu prosperei no ano de 2004 e 2005? Quem pode levantar a sua mão? Levante. Meu amigo visitante, olhe para o seu lado e veja esses que estão com a mão levantada. A minha, irmão, é bem alta, porque eu prosperei grandemente. Eu digo para minha esposa: eu não sei como Deus me fez prosperar tanto. Eu acho que eu enfiava aquelas mãos dentro da botija de azeite e fui muito abençoado. Nós vamos fazer um ato profético nesta noite. É para a tua proteção. E eu quero dizer para você, você deve incluir a sua família. Você que é salvo por Jesus Cristo. Talvez o seu cônjuge não seja salvo, seus filhos não sejam salvos. Mas eu quero te dar uma palavra agora
baseada em 1 Coríntios 7,14, onde está escrito assim, que o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. A mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Com a conversão de um dos cônjuges, os filhos e o outro cônjuge se torna santo, separado. Deus separa para a salvação, coloca os olhos para salvar. Por isso, reivindiquem por fé que esta unção que você vai receber seja transmitida à sua casa, à sua família, para a proteção que começa nesses juízos que vão começar, eu creio, nesse ano de 2006. Eu vou voltar, no decorrer do tempo, a ministrar mais sobre este assunto. Hoje eu queria apenas dizer o porquê que nós vamos fazer esta unção. A base dela é que Deus começa a intensificar os juízos sobre a terra. O cavalo branco já foi liberado, o cavalo vermelho também, o amarelo, o preto também, e o amarelo começa a ser liberado. E ele é a consumação de 4 juízos estabelecidos através do anticristo. Irmãos, muito breve, você que está aqui, só quero encerrar dizendo isto, e você que me ouve por essas citas, muito breve, um líder político da Europa atesta de uma confederação de 10 nações. Ele vai fazer um tratado de paz e proteção a Israel. Israel vai ser atacado este ano. Se as pesquisas feitas pelo jornalista Michael Drosnin estiverem certas, Israel será atacado com bomba nuclear este ano. E a Terceira Guerra Mundial se instalará. Este ano que eu estou falando, desculpe, é 2006. Nós não chegamos ainda lá. Mas pelo Código da Bíblia nós já estamos em 2006, porque o Código da Bíblia, o ano começa em setembro, outubro. E este ano de 2006, que corresponde ao nosso 2006, começou no dia 4 de outubro, 3 de outubro, e vai terminar em 22 de setembro do ano que vem. Nesse período, deve começar a Terceira Guerra Mundial. E desse caos vai subir o anticristo. E aqui eu te dou uma chave para você. O homem que estiver à frente da Europa reunificada e fizer um tratado de paz e proteção com Israel para durar 7 anos, esse homem é o anticristo. Serão os últimos 7 anos do governo dos homens sobre a terra, porque no final, Jesus voltará, capítulo 19, em poder e grande glória, com a igreja, com os anjos, travar-se-á a batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, Satanás será preso, os demônios com ele lançados no abismo, e Jesus inaugurará o seu reino milenial por 1000 anos. Aprenda esta chave. O homem que assinar esse tratado, este homem é o anticristo, e o governo dele vai durar 7 anos. E Jesus virá no meio desse período para levar a igreja para estar para sempre com o Senhor. Por isso, o período da graça ainda está acontecendo. O sangue da cruz ainda está jorrando para nossa proteção e para nossa salvação. Mas o período da graça um dia vai acabar. E aí não haverá mais salvação pela graça. Deus só terá misericórdia daquele que aprover ter misericórdia. Eu quero que você abra agora no último livro do Velho Testamento. É fácil você achar. Ache Mateus e volte no primeiro capítulo. Daí vira uma página e você vai ter o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Eu quero ler antes de fazer esta unção. Diz assim, o versículo 16 em diante. Se você não tem a Bíblia, presta atenção.
Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei. Dia aqui não é um dia de 24 horas, mas é um período que vai durar 7 anos. É o dia da ira do Senhor e da ira do Cordeiro. Naquele dia que preparei, preste atenção, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que aquele dia, ou aquele período, vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolhos, isto é, como palha seca. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros das estrebarias, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Entre aquele que é dele e aquele que não é dele. E essa diferença nós vamos ver muito brevemente. Se você ainda não viu, você vai ver visivelmente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém?